Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar 1 João, capítulo 3, verso 23, onde se lê: E este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Bom, queridos, na lição anterior nós vimos, que o nosso Deus, ele responde às nossas orações, que ele nos abençoa, que ele nos protege, que ele nos ajuda, que ele cuida de nós. E o que ele pede, para que ele nos abençoe, é que nós obedeçamos os seus mandamentos, porque se nós estivermos cultivando a maldade no nosso coração, claro é que ele não pode incentivar esse tipo de comportamento nos abençoando, né? E eu citei, que quando ele fala de mandamento, quais os mandamentos que ele está citando, né? Nesse verso 23 ele explicita, ele especifica de que mandamento ele está dizendo. Que ele chama de um só, ele aglutina em um só duas coisas: crermos nele e amarmos uns aos outros. Primeira coisa, crermos, queridos? Porque a base de qualquer relacionamento é a confiança. Como que nós vamos nos relacionar com Deus, caminhar com Deus, viver e conviver com Ele, se nós não cremos nele, na existência dele e que Ele nos abençoa? Então a base de qualquer relacionamento é a confiança. Então nós precisamos confiar no caráter de Deus, de quem Ele é, de como Ele age, E daí a importância fundamental da fé. Então a primeira coisa, crermos nele, no que Ele fez por nós lá na cruz, por meio de Jesus Cristo. Esse é o princípio. E o segundo ponto é que nós nos amemos uns aos outros, Só para citar um verso aqui sobre a questão de crermos nele, lá em João 14:1, o próprio Jesus diz: não se perturbe o coração de vocês. Não se perturbe. Creiam em Deus, creiam também em mim. Então, primeiro ponto, nós confiarmos em Deus e tranquilizarmos o nosso coração. E o segundo ponto, como o apóstolo João já tanto nos falou e ainda vai falar bastante, é a questão de amarmos uns aos outros, queridos. Não adianta, o apóstolo João, ele insiste, ele repete, porque, primeiro, que isso é importantíssimo, e segundo, ele sabe da nossa tendência, como seres humanos, de sermos egoístas, de não darmos valor, o devido valor a esse mandamento do amor. O cristianismo, ele nos ensina a amar, queridos. Esse é o mandamento principal, fundamental do cristianismo: amar. Então o apóstolo João não desiste, queridos. Até porque quando no verso anterior ele falou que Deus responde às nossas orações quando obedecemos aos seus mandamentos, vamos ser sinceros, o que você pensa quando lê nas Escrituras? Obedeça aos mandamentos de Deus. Geralmente os mandamentos que vêm à cabeça das pessoas é: não matarás, não roubar, não mentir, não adulterar, etc, etc. Claro que são mandamentos bíblicos, são ensinos de Deus para a nossa vida, para o bem social, para o bem dos nossos relacionamentos. Mas quais são os mandamentos principais, queridos, das Escrituras? É amar a Deus e amar o próximo. Os outros derivam desses dois, mas os principais é amar a Deus e amar o próximo. E o próprio Jesus diz isso lá em Mateus 22, a partir do verso 36, porque perguntaram para ele, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o teu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, esses dois mandamentos são a base, queridos. O amor é o princípio fundamental por trás de todos os outros mandamentos. Eu vou repetir: o amor é o princípio fundamental por trás de todos os outros mandamentos. Então, por que você não deve mentir? Porque você ama a outra pessoa e não quer que ela seja enganada. Então, é assim que deve fluir o pensamento do cristão. Por que você não deve roubar? Porque você ama a outra pessoa e você não quer que a outra pessoa seja prejudicada e que o mal a atinja. Por quê? Porque você ama aquela pessoa e quer o bem dela, o melhor para ela. Então, queridos, o amor é o maior mandamento, porque sem ele você não consegue praticar nenhum outro mandamento, não consegue. Você pode até, sem amor, realizar
pontualmente, de vez em quando, os mandamentos, mas não guardar esses mandamentos por uma vida, né? E de uma forma sincera, de uma forma voltado para o outro. E sem o amor você não consegue praticar nenhum outro mandamento, e com o amor, se você o tem e o tem profundamente, todos os outros mandamentos se tornam mais fáceis. Se tornam mais fáceis. Por exemplo, mentir. Uma pessoa que você não ama, você mente com muito mais facilidade do que contra uma pessoa que você ama. Ou uma pessoa que você odeia, por exemplo. É muito mais fácil você mentir para essa do que para a pessoa que você ama. Porque se você ama uma pessoa verdadeiramente, você não quer mentir, você não quer trair a confiança dessa pessoa, né? Então, queridos, o amor, ele faz com que todos os outros mandamentos, todos, sem exceção, se tornem mais leves, né? Por isso que Jesus diz que o fardo dele não é pesado, né? Não é pesado porque se você coloca isso na sua consciência, você é renovado e aprende esse princípio de amar, todos os outros mandamentos fluem naturalmente, sem esforço, né? E pelo contrário, você encara os mandamentos de Deus não como um peso, como algo desgastante, como algo chato, como algo às vezes difícil de suportar. Pelo contrário, você tem alegria, né? Porque você quer o bem da outra pessoa. Você insiste em ser assim. Faz parte do seu ser e aquilo começa a ser algo que você deseja, né? A religião, muitas vezes, a pessoa pratica sem desejar aquilo, sem gozo naquilo, sem alegria naquilo. Mas se você permite-se, né, crescer em amor, é uma alegria, queridos. É uma alegria fazer o bem, é uma alegria se doar, é uma alegria servir, é uma alegria cuidar dos outros, ajudar os outros mesmo, se você não ganha nada em troca. Lá em João capítulo 13, verso 34, Jesus diz, né? Eu já li esse versículo e vamos ler várias vezes para que isso entre na nossa mente e mude o nosso coração. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E para não ficarmos, né, queridos, achando que isso seja uma ênfase que apenas o apóstolo João tem, né, porque o apóstolo João, ele é conhecido como o apóstolo do amor, né? Então alguém pode pensar, não, isso é porque o João gostava muito desse tema. Mas não, querido, você pode ver em qualquer das escrituras, inclusive no Antigo Testamento, né? A questão de amar a Deus e amar ao próximo vem do Antigo Testamento. Esses princípios vêm desde o Antigo Testamento. Mas para citar aqui outros trechos do Novo, né? O apóstolo Paulo em Efésios 5 diz: portanto, sejam imitadores de Deus. Como é que nós vamos imitar a Deus? Bom, se Deus é amor, é simples. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor. E agora, citando o apóstolo Pedro, 1 Pedro 1:22, amem-se sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Né? Então, queridos, o amor permeia todo o cristianismo. Este é o mandamento. Crermos no seu Filho Jesus, o que ele fez na cruz, e confiarmos no caráter de Deus, no amor de Deus, e amarmos uns aos outros. Que bom, queridos, se nós praticarmos isso mais e mais. Como seria melhor o mundo, como seria melhor os nossos relacionamentos e como seria melhor a nossa própria vida, né? Jesus diz que quem o segue vai ter vida e vida em abundância. Quanto mais a pessoa se enche de amor, mais a vida tem sentido, mais a vida tem significado, mais prazer a pessoa tem na vida. Quem se enche de amor não fica fazendo essas perguntas, né? Eu me sinto vazio, né? Qual o sentido da vida, etc. Quem está cheio de amor não faz essas perguntas, queridos. Não faz. Porque ele está desejoso, né, de viver com as pessoas, de cuidar das pessoas, de como viver com elas, né, de ver como será o amanhã com essas pessoas, com os filhos, com a esposa, com o esposo, né? Enfim. E com Deus, né? A pessoa tem alegria cada dia. Ela acorda feliz porque vai passar mais um dia com Deus, com seus irmãos, com seus familiares, né? E já tem desejo pelo próximo dia, onde vai ter mais convivência, vai ter mais alegria, vai ser amado e vai poder amar. Isso é vida plena, queridos. Isso é vida de abundância. Agora, como viver isso? Se você não crê em Jesus Cristo, no imenso amor que Ele demonstrou e não ama uns aos outros.
aí não dá para viver o cristianismo, né, queridos? Sem isso não dá. Então, a primeira coisa, né? Às vezes as pessoas querem resolver problemas específicos, né? Mas a primeira coisa é você resolver o problema geral, o que é principal. Então, vamos voltar a nossa fé, a nossa atenção e crermos em Jesus Cristo, crermos na graça de Deus e vamos, queridos, praticar esse amor que o Espírito Santo, que a palavra de Deus, tanto nos insiste que nós pratiquemos. Ok, meus queridos? Que nesse dia de hoje você creia no Senhor e descanse no caráter dele, não perturbe o seu coração e possa voltar-se para o dia de hoje a amar mais e mais. Ok, meu querido? Se doe, meu querido. E ame as pessoas e seja amado por Deus. Ok, meus amados? Que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.